E aí, galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, em nome do nosso Senhor Jesus. Estou aqui para compartilhar com vocês mais uma vez a palavra de Deus. E como vocês já viram aí, o tema da mensagem de hoje é sobre isso que a gente vai estar aprendendo com Deus em sua palavra: tentação. A palavra do Senhor, ela fala em vários momentos a respeito dos vários tipos de tentação que existe, mas sempre a tentação ela vai ter o mesmo propósito: nos levar a cair. Sempre a tentação ela tem esse objetivo de, através da sedução, através da enganação, nos levar a querer, sendo atraídos por aquilo que ela apresenta, e ao querer nos prender quando aceitarmos isso, e então nos fazer cair. E essa queda, como todos sabemos, a gente vai estar vendo na palavra do Senhor, é uma queda mortal, né? Mas hoje nós vamos estar começando a palavra, como está aí o tema, a respeito de tentação. Vamos hoje estar aprendendo a como vencer a tentação. Vamos estar meditando na palavra de Mateus, capítulo 4, a respeito da tentação de Jesus. E a palavra do Senhor diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Como nós acabamos de ler, esse relato ele se encontra também em Marcos, capítulo 1, versículo 12 e 13, e Lucas, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 13. Aqui em Mateus, como acabamos de ler, relata a tentação que Jesus ele sofreu pelo diabo. E como podemos ver, a palavra do Senhor fala que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E então a palavra do Senhor ela diz que o diabo ele tenta a Jesus por 3 vezes. E nas 3 tentações que o diabo ele tentou a Jesus, essas 3 tentações, Jesus ele venceu as tentações do diabo. E é interessante a gente observar o que a palavra do Senhor ela diz, de que maneira foi que Jesus ele
venceu as tentações do diabo. Primeiramente, quando o diabo aproxima-se de Jesus e ele diz: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. A palavra diz que Jesus respondeu: está escrito. Jesus, ele respondeu através do que estava escrito, através daquilo que Deus havia dito para o povo, através daquilo que o povo havia recebido como palavra de Deus, que sabia que essa era a vontade de Deus. E essa palavra que Jesus cita aqui: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, que está lá em Deuteronômio. E aí, a segunda tentação que o diabo faz a Jesus é levá-lo à cidade santa e colocá-lo na parte mais alta do templo. E aí ele diz para Jesus: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. E aí, a resposta que Jesus dá, olha a forma como Jesus venceu a tentação. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E por fim, a terceira tentação do diabo a Jesus é quando ele leva Jesus a um monte muito alto e mostra-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, ou seja, e a sua glória, e a grandeza e a riqueza desses reinos. E aí ele diz para Jesus: tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. E então novamente Jesus vence a tentação do diabo, como está escrito no versículo 10. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. E aí o versículo 11 conclui dizendo: então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Eu acredito que essa é uma palavra conhecida, muito conhecida, né? A respeito da tentação de Jesus. Mas se você observar comigo, você vai notar que em todas as tentações que Jesus aqui, neste momento, ele sofreu pelo diabo, todas as três tentações que o diabo tentou a Jesus, as três tentações, Jesus, ele venceu usando a palavra de Deus. Ele sendo a própria palavra de Deus. Porque em João 1 diz que o verbo se fez carne, né? João 1,14 quer dizer. Mas em João 1,1 também diz, né, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E então, o que Jesus ele nos ensina? O que nós podemos aprender com essa atitude de Jesus? Se nós formos para 1 Pedro, capítulo de número 2, se eu não me engano, fala assim, ó: pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Se nós formos aqui para Hebreus, capítulo de número 2, versículo 18, na verdade é a partir do 14, que diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Por essa razão,
era necessário, versículo 16, pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Agora olha só o que diz o versículo 18. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, é poderoso para socorrer aqueles que também estão sendo tentados. E aí quando nós passamos aqui para o capítulo 4, Hebreus capítulo 4, a partir do 14 ao 16, olha o que diz. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. A palavra do Senhor, ela diz aqui no capítulo de número 2, versículo de número 18, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, é poderoso para socorrer aqueles que também estão sendo tentados. E aí quando nós passamos aqui para o capítulo 4, versículo 14, olha o que diz logo no versículo 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. E aí o 15 diz, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então, quando nós voltamos para Mateus capítulo 4, nós vemos que a tentação do diabo sobre Jesus era: se tu és o Filho de Deus. Será que o diabo estava querendo colocar dúvidas na mente de Jesus? Será que o diabo estava querendo deixar Jesus confuso? Será que o diabo ele teria essa capacidade de deixar Jesus confuso, de deixar Jesus em dúvida? A palavra diz, irmãos, que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus ele teve fome. E então o tentador aproxima-se de Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Se os irmãos forem comigo lá atrás, no início, no princípio de tudo, nós vamos ver em Gênesis, capítulo de número 3, uma profecia a respeito de Jesus derrotando a Satanás. A palavra do Senhor, ela nos diz aqui, versículo de número 14. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esta palavra que Deus falou, Deus não estava dizendo a respeito de uma cobra e de uma mulher, de uma humana. Deus estava se referindo à mulher aqui, igreja, e à descendência dessa mulher, a igreja, que seriam aqueles que creriam no Senhor e se tornariam parte também da igreja. E ele diz:
entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Deus diz que vai fazer o quê? Por inimizade. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Quando nós voltamos lá para Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 14, diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Derrotasse ao diabo por sua morte e libertasse as pessoas que viveram a vida escravizados pelo medo da morte. Quando nós vamos aqui para 1 João, a palavra do Senhor, ela diz assim, 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 8. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, Jesus não tinha como de forma nenhuma ser enganado pelo diabo, ou ser iludido e ficar com dúvidas ou confuso quanto a ele ser o Filho de Deus. O que aconteceu foi que Jesus estava fisicamente faminto e sedento por haver 40 dias, 40 noites jejuado. Então, o que aconteceu foi o diabo ter visto essa fraqueza humana que Jesus sentiu, ter se aproveitado disso e ter usado de quem Jesus era, porque o diabo, ele sabia que desde aquele início, quando Deus falou isso aqui, se referia a Jesus. Ele sabia que aquilo que Deus falou aqui no início, como eu acabei de ler, Gênesis 3, se referia a Jesus, a quem ele viu, a quem ele adorou quando estava no céu, a quem ele serviu quando ele estava no céu. Ele sabia que se referia àquele que haveria de vir, como Paulo diz em Gálatas capítulo 3. Então, naquele momento, o diabo, ele viu o corpo, porém ele sabia quem era Jesus. Como nós podemos ver, no momento em que Jesus atravessa o mar e chega do outro lado para libertar aquele homem que havia uma legião nele. E o que é que os Espíritos dizem? O que quer conosco, Filho do Deus Altíssimo? Vieste antes do tempo nos atormentar? Quando também tem outro momento, quando aqueles filhos de um sacerdote chamado Seva, ele vai expulsar lá, em nome de Jesus a quem Paulo prega, nós os expulsamos, conjuramos, repreendemos. E aí o demônio disse que a Jesus eles conheciam. E Paulo sabia quem era. Mas ele diz, e vocês quem são? Então nós podemos ver claramente que o diabo aqui, de acordo com essas palavras que eu estou falando, ele sabia quem era Jesus. Ele sabia nesse momento aqui da tentação que aquele era o Filho de Deus. Então o diabo ele se aproveitou da fraqueza que Jesus sentiu para justamente lançar essa tentação sobre ele. Porém, Jesus venceu essa tentação. E ele deixou o exemplo, como eu li lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18, se eu não me engano. Ele deixou o exemplo para que a gente siga os seus passos. E qual foi o exemplo que Jesus ele nos deixou? A palavra do Senhor diz: Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa foi a forma com que Jesus ele usou para nos deixar o exemplo, para que nós também usemos quando formos tentados pelo diabo. Jesus disse: está escrito. Jesus, ele usou a palavra
o poder da palavra, porque a palavra é a espada do Espírito Santo, como está em Efésios capítulo 6. A palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como está em Salmo 119, versículo 5. A palavra do Senhor diz: guardei a tua palavra no meu coração, escondi tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Por quê? Porque ao guardar, ao esconder a palavra em nosso coração, nós vivemos de acordo com ela. Nós obedecemos a Deus através do querer e do conhecimento que Ele nos deu, da sua vontade que está escrita em sua palavra. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada afiada dos dois lados e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir as intenções e pensamentos do coração, como está lá em Hebreus 4:12. Então, nesse momento, Jesus, ele nos deixou o exemplo ao vencer o diabo com a palavra.